Querido povo nordestino, nação toda, somos todos irmãos, mesmo havendo as desigualdades social, socioeconômica e política e religiosa, cultural até, mas somos irmãos, somos filhos de um Deus que nos fez, que nos criou, que nos dá graça, dá força para resistirmos e para vivermos. Queridos amigos e irmãos, povo nordestino, brasileiros, nação, uma coisa gostaria de expor a toda a sociedade, mesmo não valendo nada, mesmo não sendo um político, um juiz, um advogado, um promotor, um desembargador, uma pessoa de autarquia ou de posição na sociedade, mas sou um brasileiro, patriota verdadeiro, que respeito a minha pátria e tento cumprir e obedecer às leis que são postas neste Brasil. Uma coisa gostaria de lembrar ao ilustríssimo, excelentíssimo senhor presidente que assumirá 1º de janeiro, promessas que foram feitas no tempo que nós começamos a trabalhar escondidos, sendo perseguido pela polícia, queimado, preso, torturado, massacrado, para não criar o PT, para não nos organizar. Esta é a raiva que a direita tem e que ela chama a gente de comunista, de Satanás, de anticristo. É porque mesmo das suas perseguições, das suas maldades, nasceu a esperança e o porte de uma mudança, de uma transformação. Infelizmente, como ainda foi junto com algumas raposas nojentas, imundas da direita, tivemos o prejuízo e o colapso que tivemos. Então não podemos implantar uma política de igualdade onde não haja opressor nem oprimido, mas que todos sejam iguais. Que este é o desejo que Jesus Cristo. Quero lembrar aos senhores que criticam tanto as pessoas que participam da teologia da libertação. É uma das características da teologia da libertação, eu não estou mais participando, mas uma coisa que eu dei formação e assisti formação e ensinamos o pessoal usando a Bíblia. Para a direita, que nunca enxergou a Bíblia como livro de regra e disciplina para viver, pois eles matam, queimam e oprimem e faz todo tipo de bandalheira, escondendo por detrás da fé e detrás da Bíblia. Eles agem desta forma. Tudo que a teologia da libertação ensinava era baseado no livro de Amós, Miqueias, Malaquias, Zacarias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Deuteronômico, todos os livros do Antigo Testamento e algumas passagens do Novo Testamento. Não era coisa feita como a direita faz. Maquia, monta e vai soltar no pessoal como a mídia faz aí. Não. Nós que dávamos formações sobre a organização do povo, buscando no início da criação, no início da formação da vida comunitária, nós usávamos textos da Bíblia. No livro de Isaías tem várias passagens onde uma diz: ai de vocês que fazem leis injustas para punir o pobre. Ai de vocês que compram o pobre por um par de sandálias, desgraçado por isso. Ai de vocês que ajuntam casas e mais casa com o sangue do pobre. Lá nas cartas de São Paulo está escrito: ai de vós ricos, chorai e gemei por causa da desgraça que virá sobre vocês, porque o bolso de vocês está cheio que não passa nos portão. São textos tirados da Bíblia, como a direita sempre colocou essas caramiolas na cabeça do povo, desviando a mentalidade do povo. O comunismo é outra coisa. Mas o que trabalham em comunidade para formar uma comunidade, as SEBs, comunidades eclesiais de base, era formada como essas organizações, estudando, os líderes estudavam a Bíblia. Os líderes estudavam não só os evangelhos, nem as cartas,
E não é só a rotina do Evangelho, mas eles utilizavam a Bíblia toda por completo. Então a teologia da libertação foi estudada, foi ensinada, foi praticada usando os textos da Bíblia. Livro de Amós, Naum, Miqueias. Então esse povo, Oséias, todo esse povo foram pessoas e profetas que brigavam pela a injustiça, que denunciavam as injustiças. Então quero dizer ao amigo Luiz Inácio Lula da Silva, eu acredito muito que se você poderá fazer um governo muito bom, se você, como você disse que tem que ter um salário mínimo forte, salário mínimo forte quanto é, Lula? Lula, você não conhece mais eu, mas eu lhe conheço. Você pode ficar velho, pode ir para onde você for, mas eu lhe conheço. Então esse ombro bem aqui, Lula, foi uma escada para você subir, um degrau para você subir, para um caminhão lá na Praça do Liceu, em Teresina, no centro de Teresina, Piauí. Nós organizamos um comício, isso você subiu pisando nesse ombro aqui. E nós estudávamos e me entregamos através da organização e da discussão sua e de todo o pessoal das centrais, única do que representava os trabalhadores, umas cartas e documentos para mudar a CLT, para fortalecer a CLT e a OIT, para mudar muitas coisas que aí tem. E aonde uma das coisas, Lula, era o fim do fator previdenciário, aposentadoria integral, salário forte, hoje, R$3.000 ainda não é forte. Vocês criticam e acham que não pode dar 3 mil para um trabalhador, mas pode dar 35 mil para um safado, bandido, que roubou a nação todinha. Isso são as bondades que os deputados e o Congresso faz. Não pode dar um salário de R$3.000 para um trabalhador, mas pode dar 35 mil para um bandido que roubou e matou, criminoso que matou a nação. Certo? Então, outra coisa, Lula, que você não indique nenhum ministro para o STF, deixe que eles escolham entre si. Isto eram as nossas ideias, discutida em nós em meio do nosso movimento sindical. Nem no Ministério Público, porque a lei é superior. Nós somos submissos à lei, pode ser quem for. Se Jesus, que era o rei do céu e da terra, viveu aqui submisso à lei, mesmo tendo as leis divinas, mas para mostrar que ele cumpria, obedecia à lei, não toda pelo farisaísmo e a falta de Deus e uma religiosidade corrupta como a de hoje. Ele desobedeceu a alguns pontos da organização religiosa daquele tempo, que vivia uma religião como hoje. O povo não vive a fé, vive religião. Então, Lula, isso você faz um bom governo. Se você não interferir na justiça, se você não dar o salário forte como você acabar com a mordomia dos deputados, do Vale Paletó, do Vale Alimentação, da coisa toda. Se você acabar com esse dinheiro, você tem como dar um salário de 5 mil para o trabalhador. Outra. Seria melhor se vocês acabassem com essa coisa que chama Instituto de Previdência Social, que eu não chamo. Eu chamo Instituto da Insegurança Antissocial. Porque ele mata o velho. Quem quisesse morrer, se aposente. Então não devia. Então, trabalhador, isso eu estou dizendo para você, Luiz Inácio Lula da Silva, com seu ministro da Fazenda, com seus montadores, com forças armadas, com quem quer que seja. Estou falando para você agora. Que vocês acabem com a Previdência Social, porque ela não tem nada de social, ela não tem nada de previdência, ela não tem nada de nada. Ela não serve para o idoso, não serve para o trabalhador, ela serve para arranjar dinheiro para custear mordomia, vale paletó, alimento do seu queiro, escambau para os congressianos e senadores e Planalto. Serve para isso. Então, Luiz, eu acredito que você faria um bom governador, um bom presidente, se você pôr em prática aquilo que nós discutia, aquilo que nós dava como formação nas SEBs e nas formação Paulo Freire, você sabia? Então, Luiz,
Que antes não existia gato, não existia onça, só existia gato. Isso eram as palestras que nós dávamos. Lembre, Lula, que nós cansamos de dizer o quê? Que nós não queríamos dar o peixe pego, nós queríamos ensinar a pescar. A Bolsa Família, a Bolsa Sacola, precisa de emprego para as mulheres que não têm marido, para os homens, para os jovens. Olhem para as juventudes. Levada para a droga, para a criminalidade, a marginalidade, empurrada por essa sociedade direita, corrupta, safada, bandida, corrupta, essa vergonha. Por isso é que a direita joga de comunista, de anticristo, o pessoal que se organizaram para criar um partido dos trabalhadores que se chama PT. E por que andava com Leonardo Boff? E por que andava com esse pessoal que organizava um movimento popular? É tido como anticristo, esquerda, direita, comunista. Anticristo. No entanto, não é o comunista, não está no PT, o comunista está dentro da direita, dentro dos partidos nanicos de aluguel do presidente da República, da direita. Então esse pessoal que são os anticristos e os safados, ladrão, criam um partido só para alugar na época das eleições. E isso, Lula, que nós dizia, que nós brigava, que nós não queria. Faça isso. Você tem posição para fazer. Bolsonaro não teve pulso para fazer isso, ele teve pulso para acabar com a CLT. Ele teve pulso para armar os bandidos, como ele. Ele armou os bandidos porque eles são da mesma iguala. Então ele deu cobertura à bandidagem. Isso que ele fez. Agora você, eu estou falando para você, porque nós trabalhamos juntos. Certo? Então eu só quero que você acredite que você vai fazer um bom governo se você fizer desta forma. Lembrar daquilo que nós temos, porque promessa é dívida. E você disse que o seu governo vai ser um governo que salário forte e salário forte é isso. Se é de dar 35 mil reais para um bandido, dê 3 mil reais para um trabalhador. Esse merece, não safado, bandido, como safado, como Ronaldo Caiado, com essas carniças que tem aí, velho que caiu a língua, tá caindo o saco, tá caindo tudo, mas não larga a política. Por quê? Porque lá dentro eles roubam. Então é isso, Lula. Estou lembrando. E eu vou ficar falando isso. Eu não quero. Eu trabalhei para vocês, no primeiro governo de vocês em Teresina, eu fiquei à disposição do sindicato. Eu fiquei à disposição do partido político de Teresina para eleger você no primeiro governo e o Wellington Dias, governador do estado do Piauí. Eu não quis nem comandar, não quis um emprego, não quis nada de secretaria, porque o que eu quero é a liberdade para eu poder reclamar, eu reclamar, não ter o meu rabo preso com ninguém. Eu gosto da honestidade, eu não voto em político pela sigla, por o partido, eu voto por a pessoa. Então acredito que você pode fazer um governo se você fizer desse jeito. E vou cobrar, e vou falar. Olha, acabe outra coisa que você tem que acabar, com a prova de vida. Sabe quem é que tem que provar de vida, que está vivo? São os deputados, os senadores, os ministros, o pessoal. Porque esses trabalham 2 horas por dia e folgam, tem 3 meses de recesso. E um miserável de um trabalhador bate ponto todo dia de 7 às 5 da tarde, e o descanso, a férias que ele tem, ainda é obrigado a vender. Quando tinha, porque Bolsonaro acabou. Bolsonaro acabou e queria acabar com o 13º, como ele acabou, que nós aposentados não temos 13º agora. Então é isso, faça isso. Acabe com a mordomia, acabe com o negócio de vale moradia, auxílio moradia, os auxílios que tiver lá, corta tudinho, os ministérios que tem absurdo que tem lá, que não serve para nada, a não ser para agadanhar, para localizar, para manter lá afiliados dos políticos. Acabe com isso, que era isso que nós falávamos. Era isso que era isso que as SEBs, era isso que a Teologia da Libertação, usando os textos do Evangelho. Para quem não conhece os profundos ensinamentos da Teologia da Libertação, era, por que Jesus falou? Libertação. A verdade vos libertará. Isso era texto que nós estudávamos. Eu andava o mundo inteiro estudando, para dar formação
das SEBs nas comunidades. E é isso, seu Lula. Estou falando para você. Não sou ninguém, viu?